Seguimos já para a análise. Tenho na minha companhia o Bernardo Valente, especialista em relações internacionais. Bernardo, muito boa tarde. Obrigada por estares connosco. Vamos olhar para, naturalmente, a discussão sobre as negociações no Médio Oriente. Donald Trump diz que só quer um grande acordo. Mas o que é um grande acordo para Donald Trump, para os Estados Unidos? Olá. Boa tarde, Madalena. Bom, não sabemos nós, nem sabe Donald Trump, muito provavelmente. Estamos aqui há 2 semanas a falar de um acordo que está fechado a 95%, só que o que falta realmente são os outros 5%. O que é que podem ter de especial estes 5%? Bom, por um lado, temos aqui o programa nuclear. E o programa nuclear, Donald Trump tem a necessidade de criar uma narrativa que prove que o programa que retirar agora desta negociação, e nos próximos 70 dias é isso também que será negociado, que será melhor que o programa de Obama de 2015, portanto o JCPOA. E a verdade é que só é melhor se realmente Donald Trump conseguir tirar o urânio enriquecido do Irão para uma terceira parte. Agora fala-se da possibilidade do Cazaquistão. Só muito rápido explicar porque é que o Cazaquistão é aqui uma parte importante neste conflito e uma parte importante nesta negociação. Porque o Cazaquistão, durante muito tempo, foi a base energética da União Soviética. Ao ser a base energética da União Soviética, era também um dos principais nações de onde se exportava esse plutónio. Plutónio que antes falávamos de plutónio, agora falamos de urânio, mas o plutónio que era um recurso energético muito valioso na altura da corrida ao armamento da Guerra Fria. Portanto, nessa altura, o Cazaquistão e a própria União Soviética criou as tais infraestruturas para que se conseguisse explorar esse plutónio. Essas próprias infraestruturas podem também ser utilizadas agora para o urânio. Portanto, há a possibilidade de termos aqui uma transferência do urânio por parte do Irão para uma terceira parte, e isto seria uma vitória de Donald Trump. O problema é que o Cazaquistão está sob a égide da União Soviética, ou esteve sob a égide da União Soviética, e neste momento continua ainda sob a égide, pelo menos dentro da área de influência russa. E, portanto, este é um problema para os Estados Unidos, este é um problema também para Donald Trump. Portanto, o Cazaquistão não seria aqui o parceiro perfeito para esta transferência de urânio. Portanto, há aqui outra solução que é, ou vai para a Rússia, que também não me parece que seja uma solução que Donald Trump esteja particularmente desejoso que aconteça, ou então vai para os próprios Estados Unidos, e os próprios Estados Unidos já disseram que vão destruir esse urânio se chegar aos Estados Unidos. Essa seria a solução perfeita. Porquê? Porque se o urânio for destruído no Irão, o que acontece é que não perde as suas propriedades e, portanto, podemos estar a falar daqui a 10 ou 15 anos, novamente, do novo enriquecimento de urânio, e um enriquecimento de urânio que é feito para fins civis, mas esses fins civis são até aos 60% mais ou menos. Mas ser os Estados Unidos a destruírem esse urânio parece ser uma das linhas vermelhas do regime iraniano. Portanto, claro, alguém vai ter de ceder, e estamos numa fase em que estas negociações estão estagnadas, ou podem mesmo, Bernardo, na tua opinião, escalar para algo mais naquilo que diz respeito ao conflito? Ou seja, sim, haver uma escalada em termos militares, onde depois não vai haver um ponto de retorno. Há aqui um problema crónico para a possibilidade de uma escalada do ponto de vista militar, e esse problema é: Donald Trump terá que pedir autorização ao Congresso para ter os seus poderes de guerra, então agora o seu aval de guerra para poder ter aqui uma ação continuada, porque estamos a falar ainda da operação Epic Fury, que supostamente ficou no tempo bloqueada, e portanto foi por isso que Donald Trump ainda não pediu os tais poderes de guerra. Este é o grande problema, porque se Donald Trump tiver que ir ao Congresso, provavelmente será chumbado. Portanto, não só é impopular neste momento do ponto de vista interno, porque poderíamos ter perdas nos militares norte-americanos que seriam danosas, bom, tanto para as famílias, obviamente, como para as próprias intenções das intercalares norte-americanas para Donald Trump, como, em simultâneo, teríamos aqui este problema que é: o Congresso nunca aceitaria, ou pelo menos precisávamos até ter aqui uma redefinição daquilo que são as prioridades do Partido Republicano, e um Partido Republicano está cada vez mais dividido quanto a esta intervenção. Não nos podemos esquecer que mesmo pessoas muito influentes da esfera norte-americana, e que em tempos foram até pró-MAGA, estão a fazer campanha abertamente contra este conflito. Mas, e a dizer... curiosamente, Donald Trump dizia que as vozes ativas que existiam era no Irão. Dizia, claro, que era até difícil negociar com o regime Ayatollah porque havia muitas vozes e ele não sabia com quem negociar. Mas parece que é isso que está a acontecer nos Estados Unidos, ou seja, Donald Trump está com muita pressão interna. Tem muita pressão interna. Estas personagens que falava, como por exemplo Tucker Carlson, o próprio Joe Rogan, que são pessoas importantes porque fazem parte do mainstream norte-americano e que sempre foram muito pró-Trump, e que agora, com esta intervenção do Irão, disseram que esta não é uma guerra dos Estados Unidos, que eles estão muito mais dispostos a aceitar aquilo que é a doutrina Monroe, portanto, aquilo que é uma procura da hegemonia dos Estados Unidos dentro do hemisfério ocidental, e não querem precipitar-se então para o conflito no Médio Oriente. Conflitos esses que são de má memória, como sabemos, por exemplo, pela questão do Iraque e do próprio Afeganistão. Portanto, esta base acabou por, de alguma forma, criar uma divergência aqui
com o movimento MAGA, portanto temos uma divisão entre aquilo que é o America First, muito virado para a política internacional, e o movimento MAGA, que seria mais virado para a política nacional. Um também dos grandes projetos deste mandato de Donald Trump seria o DOGE, portanto seria uma reconfiguração também da política administrativa que já morreu. E o que acontece é que Donald Trump, neste momento, não tem saída nem sequer para a propaganda, para as intercalares. Porque, ao não conseguir sair do conflito, isto será uma derrota adiada. Porque se Donald Trump não chegar ao objetivo de cessar o programa nuclear, daqui a 20, 30 anos, estamos a falar de um novo programa nuclear em força E acreditas iraniano. que Donald Trump vai conseguir isso? Parece-me difícil, porque não há confiança de ambas as partes. Sabemos que, mesmo agora, já tivemos os Estados Unidos a explodir com a mesa de negociações 2 vezes, e mesmo agora, quando começou a ser negociado este memorando de entendimento, o que é que os Estados Unidos fizeram? Bombardearam alguns portos iranianos ou zonas portuárias iranianas junto ao Estreito de Hormuz, que fez com que, mais uma vez, tivéssemos aqui um retrocesso neste processo negocial. Portanto, se não existe... E em que fase estamos agora? Agora estamos numa fase em que não existe consenso quanto ao programa nuclear. A reconfiguração do regime e a mudança de lideranças do regime já se percebeu que não vai ocorrer. A Guarda Revolucionária Iraniana está neste momento com domínio quase completo do Estreito de Hormuz, tanto através das minas que se vêm falando, como através daquela disrupção causada por drones muito baratos. E, para além disso, há aqui uma linha vermelha para o Irão que pode, diria eu, que é a única solução. E a única solução qual é? Bom, é termos agora o desbloquear das sanções aos ativos iranianos, só que para desbloquear essas sanções dos ativos iranianos não dependemos só de Donald Trump. Dependemos de Donald Trump ou da administração norte-americana, dependemos dos países onde estão bloqueados esses ativos, porque estamos a falar de sanções secundárias, e para além desses países dependemos muitas vezes das empresas, se estivermos a falar de empresas privadas ou de fundos privados, onde estão também esses ativos. Portanto, precisamos daqui um conluio a 4, 5 vozes, 5 partes, que faz adivinhar que teremos muita dificuldade em chegar aqui a um consenso nos próximos 70 dias, que faça com que, primeiro, o programa nuclear cesse, segundo, estas sanções sejam levantadas aos ativos, e terceiro, que é este ponto que ainda não falámos, que as sanções e o bloqueio do Estreito de Hormuz por parte dos americanos, portanto o bloqueio do bloqueio, seja também agora redefinido. Essa é, sem dúvida, também uma das linhas vermelhas. O Estreito de Hormuz continua bloqueado. Parece que já nada está a acontecer, mas a verdade é que continua a impactar a economia global. Sim, e nós falamos do Irão e falamos dos Estados Unidos e parece que isto só se passa aqui a 2 vozes, a 4 mãos. Mas a verdade é que temos, claro, a questão de Israel e podemos ir lá para falar do Líbano, mas depois também todos aqueles países do Golfo Pérsico vão precisar de ter uma voz ativa neste memorando de entendimento. Porquê? Porque imaginemos que temos agora um desbloquear do Estreito de Hormuz. Portanto, um desbloquear do Estreito de Hormuz fantástico para a economia global, sem dúvida que sim, mas o Estreito de Hormuz não tem só a parte iraniana. Tem a parte das águas internacionais, que falamos de cerca de 6 km de águas internacionais, apesar de ser uma zona muito pantanosa. Temos 6 km de águas internacionais, 3 km para cada lado, e depois temos a parte dos outros estados do Golfo, incluindo Omã. Portanto, todos os países, todos os estados do Golfo que têm alguma ação no Estreito de Hormuz vão precisar de ter uma palavra a dizer, seja quanto a um eventual regime de portagens para aliados norte-americanos ou para aliados iranianos, seja para uma abertura completa, mas essa abertura completa precisa de ser garantida por algum tipo de forças. Essas forças não poderão ser apenas norte-americanas. Os europeus já disseram que esta não é uma guerra dos europeus e, portanto, também não vão deslocar as suas forças do Estreito de Bab el-Mandeb, as suas forças do Mar Vermelho, ali muito próximo, para o Estreito de Hormuz. Os Estados Unidos não o fazem também porque muitas dessas forças que têm deslocado para o Estreito de Hormuz estão no Indo-Pacífico, uma região em que os Estados Unidos querem exercer a sua esfera de influência e criar ali uma área de influência junto à costa chinesa, junto à costa japonesa, portanto, em sítios bastante importantes para aquilo que é um projeto de contenção de uma possível hegemonia chinesa no futuro, e, portanto, sobram aqueles Estados do Golfo que agora ficam com uma relação bastante tóxica com o Irão e também com Israel, que sempre tiveram.